Oi gente, tudo bom? Ainda em tempo, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o nosso momento de isolamento, de distanciamento social e de como isso pode afetar a sua relação com a comida. A gente vê que durante o período de isolamento social, o estresse e a ansiedade eles podem estar presentes com bastante frequência no nosso dia a dia e eles se tornam fatores agravantes, até mesmo desencadeantes de transtornos alimentares. São muitas mudanças no mundo e que têm um impacto direto sobre o nosso comportamento. E por conta desse período de readaptação de rotina, é muito comum que nós tenhamos sentimentos alterados. Então, por exemplo, estresse, ansiedade, medo, angústia e até mesmo solidão são algumas das sensações envolvidas nesse turbilhão emocional causado pela pandemia. E aí pessoas com transtornos alimentares ou que já tenham problemas comportamentais com a comida podem sim ter esses quadros piorados por conta do isolamento e do aumento da ansiedade. Foi inclusive feito um estudo recente no Hospital Universitário de Barcelona, na Espanha, que mostrou que 38% dos pacientes relataram uma piora dos sintomas alimentares durante o confinamento e 56% desses pacientes relataram um aumento da ansiedade, do estresse, elevando o ato de beliscar alimentos durante o dia todo. Confinamento esse que retrata o nosso período de pandemia, que por si só já é uma situação bastante atípica, inusitada e que impacta diretamente as nossas reações emocionais, né? Nós estamos ansiosos, mais preocupados, com medo, por exemplo, por não haver uma perspectiva de quando essa situação vai acabar. Então, todos nós estamos sim mais suscetíveis a apresentar distúrbios psicológicos e também distúrbios psiquiátricos. Além desse ponto, muitas pessoas que estão em isolamento também podem passar a ter uma autoimagem mais prejudicada. E esse também é um fator de risco muito importante para que essas pessoas desenvolvam outros tipos de transtornos alimentares, como a anorexia, né? De outra maneira, lidar com a solidão desse confinamento faz com que as pessoas que já tinham um diagnóstico desenvolvam, por exemplo, uma exacerbação desse quadro. E a gente vê que os transtornos mais comuns durante esse isolamento social é a compulsão alimentar periódica, que nesse caso é onde as pessoas perdem o controle durante os episódios de compulsão e elas só conseguem parar de comer quando elas se sentem fisicamente desconfortáveis. Então, as mudanças emocionais advindas do estresse das circunstâncias atuais, elas refletem nesse comportamento alimentar e as manifestações podem variar, desde o comer excessivamente, através de um aumento da frequência da alimentação, ou beliscar, ou então ter compulsão alimentar, até mesmo impor restrições calóricas severas. Então, a gente vê que o medo nessa situação, ele tende a aumentar a sensação de não estar no controle. E o fato é de que pessoas com distúrbios alimentares, normalmente esse ponto de perder o controle, eles gerenciam com um aumento de restrições ou algum outro comportamento extremo de controle de peso, por exemplo. Não bastasse isso, né, como eu disse anteriormente, isso pode agravar outros quadros como anorexia nervosa, que é uma tentativa frustrada sempre de permanecer no controle da situação. Além desse ponto, a gente também sabe que o estresse da pandemia e da quarentena, eles ocupam um papel preponderante na degeneração dos hábitos alimentares que anteriormente eram saudáveis, independente de se conviver com o transtorno ou não. Mas para quem tem já a condição, o distanciamento social e as restrições do isolamento, elas podem de fato ou manter ou piorar o problema. E isso se dá por inúmeras razões. Por exemplo, menos possibilidades de se exercitar, o que amplia o medo do ganho de peso ou também favorece o acúmulo de gordura corporal. Ou então outras pessoas se comportam fazendo a estocagem de alimentos não perecíveis, o que leva a uma exposição massiva de salgadinhos, bolachas, pratos congelados, refrigerantes na despensa e, consequentemente, esse é um potencial gatilho para os episódios de compulsão alimentar. Outro fator pode ser a redução do relacionamento com outras pessoas ou na contramão disso, né? A maior tensão devido ao convívio com outras pessoas, isso também pode ressoar
como um fator para assaltar a geladeira, por exemplo. Então, nós vemos que existem inúmeros gatilhos para que esses comportamentos alimentares disfuncionais eles aconteçam. Outra questão, indo para um lado mais fisiológico, é sobre o consumo de açúcar. Então, para nós, seres humanos, o açúcar ele é um combustível rápido para alimentar o corpo e para que deixe ele preparado para situações de briga, de fuga, de risco. Transpondo isso para a realidade da pandemia, fica mais fácil entender o porquê muitas pessoas preferem estes alimentos durante a quarentena. A gente procura no açúcar, nos carboidratos, em alimentos mais gordurosos, uma forma de suprir a energia, já que esses alimentos também funcionam como tranquilizantes naturais. E aí, o que parece ser uma solução de curto prazo, ela se transforma num problema longo prazo, e esse ciclo alimentar que busca conforto para o estresse na comida de pior qualidade, abre o caminho para grandes questões, desafios e problemas físicos e emocionais também. E é por isso que a pandemia é muito perigosa no ponto de vista da saúde mental, porque colocam as pessoas em um modo de alarme ativo por 24 horas. E o corpo humano não foi projetado para viver em estresse crônico e nem para usar os alimentos como uma forma de conforto. Então, para interromper esse ciclo vicioso, e pelas consequências desses quadros, serem de transtornos alimentares de extrema complexidade, o tratamento ele exige uma equipe multiprofissional que compreendem, além de médicos, nutrólogos, psiquiatras ou clínicos, também o psicólogo, o nutricionista e educadores físicos. Então, não hesitem em pedir ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que hoje foi bastante extenso, mas que eu entendo ser muito importante para que a gente se atente ao nosso comportamento disfuncionais em situações como a que a gente esteja vivendo hoje. E não hesitem em pedir ajuda, estamos aqui para isso. Um beijo e obrigada!